Péssimo, péssimo. É, Péssimo porque cada dia. coroou uma série de desastres, né? Essa decisão é uma loucura, que causa desgosto e perplexidade ao mesmo tempo. Agora, não é isolada. Ela vem depois de uma avalanche de decisões alopradas do STF. Antes de mais nada, o Lewandowski validando as mensagens roubadas e distribuindo por todo o sistema essas mesmas mensagens. O Gilmar, que todos os dias usa as mensagens roubadas para atacar o Sérgio Moro e a Lava Jato, ao mesmo tempo antecipa o voto dele de que vai anular o processo do triplex. As pessoas num estado de anestesia, passividade, resignação, isso a gente repetiu o tempo todo, né? O fim da Lava Jato já estava dado e não havia uma reação à altura a essa loucura, né? Não havia. Claro. Veio o Fachin, aproveitou e melou tudo, melou inclusive os planos maléficos do Gilmar Mendes, para manter a Lava Jato na esfera de influência dele, para poder administrar a candidatura do Lula do jeito que ele quisesse. Fachin melou tudo, falou, não, isso daí, a Lava Jato morreu, Lula está livre para se candidatar, não sei se ele vai se candidatar em 2022, se vai se candidatar a vice, não tenho a menor ideia. Eu acho que ele vai se candidatar a vice como A vice, a a vice Cristina do Kirchner. Bolsonaro? É a vice do Bolsonaro que ele vai... Bom, eles Chapa certamente única. estão juntos nessa trama, eles estão juntos, porque o Cássio Marques, como a gente sabe, já estava comprado na tese de que o Lula seria inocentado do processo do triplex. A ideia era deixar ali num cantinho o processo, a condenação pelo sítio de Atibaia, para poder tirar da gaveta, eventualmente, dependendo de como estivesse a situação. E o Fachin melou o jogo. E agora a gente tem uma República das Bananas conflagrada, país sem lei, não há mais nada. Já não havia mais nada. Quando eles começaram a usar as mensagens roubadas pelos estelionatários de Araraquara para atacar a Lava Jato, daquela maneira, usando a imprensa, usando tudo que eles podiam, ali já não havia lei, evidentemente. O STF já era receptador de mensagem roubada, de material roubado. Agora realmente não sobra mais nada. O país está no meio de uma explosão da pandemia e de uma implosão de todo o sistema judiciário, político, legislativo. Gente, o país desmoronou. É uma terra sem lei, né? Efetivamente. É interessante já ver no mercado o reflexo, né, dessa decisão, porque a dólar já disparou, risca o país, está todo mundo justamente naquela análise de que, bom, não tem lei, não tem regra, se o Supremo, o próprio Supremo, como você bem disse, né, você tem uma decisão, uma atrocidade depois de outra atrocidade. Então são atrocidades jurídicas que vão se sucedendo, né? E no fim das contas, a gente até publicou mais cedo aquela primeira sensação do que poderia ser essa decisão do Fachin, né? Eu ouvi procuradores, advogados, o que poderia ser essa decisão efetivamente, né? Então, muitos falaram, bom, é uma forma de entregar os anéis, ficar com os dedos, né, da Lava Jato, adiar um pouco outros recursos, porque você livra o Lula, perde o objeto, a
habeas corpus do Lula, você fecha a torneira desses vazamentos e tal, e agora, claro, outros réus, as defesas de outros réus vão bater a porta do Supremo para tentar seguir esse mesmo script e pontualmente ir anulando, buscando anulações pontuais de cada uma. Agora, diante desse porque o que é demolidor é o arbítrio, né? É uma decisão sobre a competência da Lava Jato para julgar esses casos, que foi decidida 300 vezes. A cada processo que passava, cada réu que passou por Curitiba alegou uma questão de competência de Curitiba para julgar os crimes desse réu. Em todos os casos, ou praticamente em todos os casos, ficou decidido que os caras que tinham descoberto o saque da Petrobras tinham que julgar os saqueadores, os corruptores e os corruptos. Quem pagou o Lula foi Marcelo Odebrecht, foi Léo Pinheiro, foi toda a turma condenada em Curitiba, que confessou os próprios crimes em Curitiba. Então, é um arbítrio total, absoluto. É isso que desarma o país. Mais ainda do que ter um ex-presidiário concorrendo à presidência, com a possibilidade de ser eleito, um criminoso que foi condenado em 3 graus de juízo e que agora, por uma artimanha, várias artimanhas que se somaram, acaba ganhando um atestado de idoneidade, isso daí entra nesse arcabouço aí que foi criado com a lei de impunidade no Congresso Nacional, Arthur Lira, que é réu da Lava Jato, que é presidente da Câmara, o Jair Bolsonaro, que é o grande criminoso da gestão da Covid-19, Flávio Bolsonaro, que tem sua sentença anulada, as provas contra ele anuladas pelo STJ. Quando você vê esse cenário todo, é claro que não existe mais nada que mantenha o país colado, né? Acho que há um descolamento completo daqui da sociedade, que é deixada na mão pela lei, pela justiça, pela política, e deixada na mão também na questão sanitária. As pessoas morrem, não são vacinadas, não tem UTI, não tem oxigênio. No Brasil não tem oxigênio. As pessoas morrem porque não conseguem respirar. E não tem oxigênio, vem um troço desses, né? Exatamente, essa equação que é feita, e não sobra nada do país. O país realmente se esfrangalhou. Agora, é sempre importante lembrar que essa decisão vem na sequência de várias outras decisões que levavam necessariamente a esse fim. E a implosão da Lava Jato, que a gente está aqui repetindo há mais de um ano, né? Acho que é tema quase semanal das nossas conversas, tema diário dos nossos posts, e aqui eu não estou, juro, não é para dizer, a gente falou, a gente avisou, etc. Não é nada disso. É que realmente, vendo esse troço chegar, se torna tudo mais desesperador, porque ele se avolumou, ele cresceu, essa anarquia nacional foi se alimentando por essas decisões alopradas. E isso aqui estamos nós, sem um país nas mãos. Sem dúvida. E no fim das contas, a gente vê uma decisão como essa, pode até virar uma forma, né, uma saída para anular a Lava Jato de forma absoluta, completa, anular os atos jurídicos, né, como está acontecendo, uma vez que o plenário confirme essa posição do Fachin, você pode ter justamente o efeito inverso. Você pode ter a anulação não só do Lula, mas também depois a anulação de todos os demais atos jurídicos. A suspeição do Moro pode ser declarada no plenário, né? Por que não?
você pode ter tudo isso, inclusive sem precisar validar a tal das provas roubadas, né? Usar politicamente as provas roubadas sem precisar validar elas, né? Vira realmente é uma... Não, mas o caminho mais fácil e mais indolor é esse daí, que já arrumaram, da competência. Não precisa nem perseguir o Moro, a Lava Jato. Basta dizer que o chefe da organização criminosa não podia ser julgado em Curitiba. Se o chefe da organização criminosa não podia ser julgado em Curitiba, todos os seus comparsas, todos aqueles que pagaram propina para ele ou para o esquema dele, e todos os seus subalternos, os cúmplices, por que que eles serão condenados em Curitiba? Não faz sentido, não tem lógica. É isso. É isso. E lembrando, você bem citou, quantas vezes o próprio Supremo validou a competência da 13ª Vara, né? Em 2018 mesmo, quando houve a decisão do cumprimento provisório da pena, uma pena que foi decretada, né, na primeira instância, na 13ª Vara, o Supremo ali estava corroborando a competência da 13ª, né? Então, é difícil, né? O Fachin nem escondeu que essa foi uma tramóia para melar tudo, né? É tão evidente isso daí. A tentativa foi justamente impedir que se criasse aquele circo na segunda turma para decidir a suspeição do Sérgio Moro. Ele se antecipou a esse movimento, essa farsa que já estava armada, que já havia sido antecipada, que já estava decidida e comunicada por seu mentor Gilmar Mendes, Lewandowski, Cássio Marques, provavelmente a Carmen Lúcia também. Os 4 iam votar pelo fim do processo do Lula, pelo triplex, e isso daí é só se arrastar na justiça por mais tempo, mas a trama já estava construída, o golpe já estava montado, já estava armado, estava prestes a ser executado. O Gilmar ficou sentado nesse troço da suspeição por anos, à espera do melhor momento para jogar para uma decisão final, né? Esperou que o Celso de Mello saísse do tribunal, entrou o bolsonarista Cássio Marques, então estava tudo pronto para melar a Lava Jato e perseguir, nesse caso, o Moro e a Lava Jato, provavelmente validando em algum momento, de alguma maneira, com algum subterfúgio, essas mensagens roubadas. O Fachin fez assim, melou tudo, embaralhou tudo. Não que isso seja positivo, mas é uma reação ao golpe que havia sido armado previamente. É isso aí. Obrigado, Diogo. Nos vemos na segunda que vem. Obrigado a você, Cláudio. Se a gente ainda estiver aqui, porque num país sem lei, até a gente corre risco de ser posto na cadeia amanhã. Eu não estou falando de nós, do antagonista, mas qualquer um, porque é tudo tão arbitrário que qualquer coisa vale, qualquer coisa, até a censura, por exemplo, pode voltar qualquer coisa. Agora o Bolsonaro ele recebeu uma carta branca para delinquir junto com o Lula. Os dois criminosos vão tentar polarizar a campanha de 2022. Espera-se que alguém consiga se meter no meio dessa disputa, que parece anunciada, mas eu acho que os brasileiros não estão, eles não, sabe, é uma humilhação para o Brasil, né? Uma tremenda humilhação para o país. Não estou falando nem desses vagabundos. É uma humilhação para o país mesmo ter uma anarquia, um Estado em que não se respeita absolutamente nada. E é possível que surja uma reação mais para frente. Bom, é isso aí. Vamos Tchau, nessa. falei demais. Um abraço, obrigado. Abraço. Tchau, Cláudio.